Muito bem. Então, vamos dar início à nossa noite de apresentações. Hoje à tarde foi muito legal mesmo. Fiquem bem tranquilos, porque o objetivo dessa apresentação é socializar as atividades que vocês pensaram entre os colegas, tá? Então, o primeiro grupo, vocês se apresentem. É importante, quando for em grupo, que todos participem também da apresentação, tá? Fiquem à vontade. Então, tá ok. Muito obrigado, professora Silmara. Eu sou o Maurício, né, o professor Maurício. Dentro do nosso grupo aí está a Adriana, que depois, quando ela chegar na fala dela, ela se apresenta também, e a Cádia, tá? Então, aí tem a nossa disciplina, né, aqui do nosso curso. Vamos lá, que eu vou apresentar dentro do tempo, então, né? Então, aí, eu, né, Maurício, o objeto, o plano do vídeo, do trabalho em si, né, que nós estamos aqui hoje, era fazer um planejamento de uma aula, né? E dentro desse planejamento da aula, nós lançamos os objetos de conhecimento, né? Dentro das habilidades aí, tudo mais que os alunos aí que a gente imaginou no nosso desenvolver da nossa aula. Uma das problemáticas era trabalhar sobre medidas envolvendo grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Além disso, razão e proporção, trazendo para eles o conceito de escala, né, tamanho, proporção, tudo isso é muito importante e, dentro das habilidades, tentar desenvolver aí a temática de fazer me fugiu a palavra. Colegas, me ajudam lá, maquete. Me lembrei. Aí, prof, as nossas habilidades são do ensino fundamental do 6º ano, né? Razão e proporção, aqui eu detalhei elas, no nosso trabalho lá a gente também detalhou um pouquinho mais, e principalmente focado, o nosso trabalho foi em cima do 6º ano do ensino fundamental, tá? As habilidades, como vocês podem ver, tá aí elas, a habilidade do ensino médio, baseado na BNCC, 13, 24 e aqui está e a 29. São as 3 habilidades aí que a gente desenvolveu mais plenamente. Boa noite, meu nome é Cádia. Então, os objetivos que a gente propõe, né, que a gente queria que os alunos desenvolvessem nessa atividade é que eles compreendessem e aplicassem os conceitos de escala, como razão e das medidas e medidas reais, que eles convertessem essas medidas em metros para centímetros, vice-versa, para poder calcular numa escala, e que eles desenvolvessem habilidades de planejamento, medição precisa e construção tridimensional. Resolver problemas práticos que envolvessem diferentes grandezas, comprimentos, áreas e volumes. Então, a atividade foi desenvolvida, num primeiro momento, com uma introdução sobre o conceito de escala, com uma relação entre as medidas na representação maquete e as medidas reais. Daí, teve uma breve explicação como será feita a construção das maquetes, podendo elas serem medidas num cômodo de uma sala, de um refeitório, biblioteca ou de uma casa. Eles poderiam escolher a maneira que eles quisessem montar a maquete deles. Os alunos foram divididos em grupos e teriam que escolher, então, o cômodo para medir seu comprimento, largura, altura, utilizando trenas ou fitas métricas. Após anotarem todas essas medidas, eles teriam que escolher uma escala de medida para poder converter elas em medidas reais e em medidas para as maquetes. Os estudantes, então, farão a planta baixa da área do em papel quadriculado, já utilizando as medidas calculadas. Eles terão que montar a maquete recortando e montando as paredes dos cômodos escolhidos, representados com detalhes, portas e janelas, podendo adicionar móveis e objetos simples de cada cômodo escolhido, e cada grupo apresentará a sua maquete aos colegas, explicando escalas utilizadas e as medidas reais e as calculadas.
Após a apresentação, será discutida as dificuldades encontradas nos cálculos que eles tiveram e na construção da maquete, ressaltando a importância da precisão das medidas corretas. Se eles, então, não medissem corretamente e não fizessem a escala corretamente, daria errado a maquete deles. Os materiais utilizados e necessários é triene fita, métrica, régua e esquadro, papel militrado, papel cartão, isopor, EVA, caixas de papelão, tesoura estilete, cola quente ou branca, lápis, borracha e marcadores, computador ou celular opcional para pesquisar e inspirações. Boa noite, eu sou a Adriana, sou professora de Física, mas atuo agora na área de Matemática, e eu fiquei com a apresentação da parte final da nossa atividade, lembrando que a nossa atividade ela não conseguiu ser aplicada, porque nós não temos tempo hábil para isso, né? Então a gente se organizou para simplesmente montar uma atividade que, de repente, futuramente, ano que vem, ela seja aplicada para os alunos, né? Apesar de eu não trabalhar agora nesse ano com o ensino fundamental, né? Quem dá aula para o sexto ano diz que pode fazer qualquer coisa no mundo, né? Eu já trabalhei com o sexto ano e não é fácil, né? Então, qual é o objetivo da nossa aprendizagem? Que os alunos compreendam e apliquem o conceito de escala em representações reais, porque eles têm um pouco de dificuldade em compreender o que é uma escala, né, que é a redução, no caso de uma medida, desenvolver a habilidade de converter medidas entre diferentes unidades, metro, centímetro e milímetro, no caso, a maquete deles, eles vão reduzir o tamanho de uma sala e vão fazer ela em centímetros ou milímetros, eu acredito que fica um pouco difícil. Eles vão precisar aplicar proporcionalidade na construção da maquete e vai estimular o trabalho colaborativo, porque desde pequenos eles precisam aprender a trabalhar em grupo, que é bastante importante esse processo. Aí, essa nossa atividade, ela desenvolve interdisciplinariedade, que também é um fator muito importante nos dias atuais, né? A matemática, ela vai trabalhar medidas de escala e proporção. Nós podemos aliar com artes, que vai trabalhar estética e montagem, então a professora de artes pode auxiliar nesse trabalho. A professora de geografia pode aplicar o nosso conceito de escala e extrapolar esse conteúdo para os mapas, que é onde se usa também, né? E a professora de física, no caso, que não se enquadra muito bem aqui, mas a professora de ciências, né? Ela pode trabalhar noções de espaço e forma, já para dar um auxílio, né? Uma avaliação formativa que vai se fazer com essa atividade, o professor vai observar durante todo o desenrolar da atividade a participação dos alunos, os cálculos que eles vão ter que fazer, o raciocínio lógico que eles vão ter para fazer a montagem, a organização deles e a precisão das medidas, que é muito importante. E os possíveis produtos finais que o professor pode pedir, né, no final dessa atividade. Uma maquete física pronta, um relatório descrevendo todas as etapas, aí eu acredito que a matemática poderia se aliar ao português, né? O professor de português poderia auxiliar eles no como montar um relatório, como escrever, né? Uma tabela com medidas reais e medidas convertidas, né? E a apresentação oral para a turma, que também, além de todas essas habilidades que a gente tentou desenvolver, também vamos desenvolver o oral deles, né? Não estamos te ouvindo, Maurício. Desculpe. Então, a gente faz uma conclusão aí, então, além aí da Adriana, eu também sou professor, né? Eu sou professor de matemática, realmente. Do Estado faz 6 anos, né? Mas como professor aí faz 23 anos como professor aí, trabalhando já. E como a Adriana colocou, juntamente com a Kátia, nós muito desenvolvemos, prof. E eu digo para ti, os alunos estão chegando na 6ª série, tá difícil trabalhar isso, tá, prof? A escala, eles estão, é complicado, eles montam. Para te ter noção, a dificuldade que eles têm até de distinguir o retângulo
de um quadrilátero, né? Eu brinco, né? O quadrado de um cubo. E é sempre desafiador aí para nós, né? Prof, tá aí nosso trabalho, né? Perfeito, ótima proposta de vocês, bem criativa. Eu acho que essa questão da interdisciplinariedade que vocês colocaram e da maquete, e assim, bem plausível, né? Cada grupo escolheu um cômodo, não é uma casa inteira, né? Porque seria um cômodo, reproduzir, trabalhar os conceitos e começa a dar noção. E a questão do trabalho em grupo também, um aluno ajuda o outro. E é mais fácil para o professor atender as dúvidas, né? Atende no grupo, fica legal. Muito bem. Pessoal, nós não vamos ficar muito detidos em cada apresentação. A gente vai fazer um comentário rápido e, ao final, vocês podem fazer comentários da atividade como um todo. Se vocês quiserem fazer específico de alguma atividade do colega, podem fazer também, apontem aí e vamos fazer no final, tá? Então, obrigada, grupo. Quem é o próximo para apresentar? Pode ser um grupo, se todos os elementos estiverem aqui, ou pode ser individual. Renato? Pode ser eu? Pode ser, Renato. Consegue me ouvir bem? Porque eu tô aqui no carro e aí eu não sei como é que tá aí. Tá até um pouco escuro. Te ouvimos, Renato, bem. Então tá bom. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Tá seguro aí para apresentar do carro, Renato? Tá sim, tô num lugar tranquilo. Tá bom, então. Tá aparecendo aí a tela? Sim, estamos vendo bem. Tá. Então, deixa eu ver. Então, eu sou professor de matemática, tá? Mas eu tô num novo desafio aí que eu comecei esse ano, que é trabalhar robótica com o ensino fundamental os anos iniciais. E o meu maior desafio lá é justamente esse, é articular a matemática, a robótica. Era um sonho e que agora eu estou conseguindo realizar. Deixa eu só mudar aqui para mim. E então a proposta é fazer, eu fiz essa atividade com os alunos, então ele é uma atividade que eu consegui trabalhar com eles, eu quero só ver se eu consigo deixar a tela inteira aqui. Boa noite. A tela inteira tu pode colocar lá no canto direito, onde tem aquelas setinhas, uma para cada lado. Se tu clicar ali, dá certo. Sim, está. Tudo bem. Então tá bom. Então é uma atividade que eu desenvolvi com eles, que a proposta era que eles programassem, desenvolvessem um robô, que era um robô entregador. Eu trabalhei com eles fração e também as unidades de medida de padronizadas, né, que era de centímetros, tempo em segundos, e também o de rotação, porque como era motores, então eles trabalhavam também a rotação. Por que eu escolhi essa atividade para apresentar? Né? Então, a atividade ela integra as habilidades aí de matemática com as tecnologias, né? Favorece a aprendizagem ativa por experimentação, permite trabalhar medidas com um propósito real, desenvolve raciocínio lógico, previsão, precisão e análise de dados. Aproxima a matemática do cotidiano. Essa tela que eu estou mostrando agora, eu inclusive apresentei para os alunos durante a aula, né? Então, o objetivo geral era promover a compreensão de grandezas e medidas por meio de programação e controle de um robô. E os objetivos específicos eram de medição e comparação de distâncias, registro e análise de dados, resolução de problemas contextualizados, programação aplicada a deslocamentos reais. Eu passei primeiro para eles um vídeo mostrando nos Estados Unidos que uma empresa já utiliza esses robôs para fazer a entrega. Então, foi um disparador aí na introdução da atividade. As habilidades que trabalha Tá cortando a um medir pouquinho. comportamento.
Tá cortando um pouquinho a tua fala. Não, às vezes corta. Não, mas pode ir seguindo. Qualquer coisa a gente te avisa. Tá bom, então. E isso tudo ligado também às habilidades que são cobradas em robótica, né? Que é e o teste e decoração e programação. Então, a missão que eles tinham era, eu passei para eles um trajeto, né, com algumas casas, e também tinha um ponto de estação de recarga. Então, eles tinham que fazer todo esse percurso, mas eles tinham que fazer através de alguns cálculos que eu passei para eles. Então, eu passei essa rota de entrega, né, tinha todos os locais onde eles precisavam parar, só que eu não dei já diretamente para eles a distância em centímetros. Eu passei, então, a distância... Deixa eu ver, acho que é a próxima tela. Passei essa tabela para eles. E no valor ali das casas eu coloquei em frações. Então tinha meio, um terço, e eles tinham que então calcular a distância, que seria a unidade de medida real, e também as rotações. Então eles precisavam fazer esses dois cálculos antes de mais nada. O que eu utilizei lá desse material, né? O kit robótica, que no caso eu trabalho para a rede SESI agora, e eles disponibilizam isso. Fita adesiva para direcionar e marcar o trajeto. Então, eles fizeram lá o cálculo da circunferência do robô, que era quantos centímetros o robô rodava em uma rotação, a distância que ele percorria, quantas rotações era necessária para que ele fosse em cada trecho, né? E também comparar esses valores reais com os valores estimados que eles encontraram. Eles tinham, então, que calcular e preencher essa tabela no primeiro momento, para depois eles iniciarem a programação. Então, aqui tem um videozinho curto de quando eles estavam lá realizando os cálculos para o preenchimento. Eu não sei se está passando para vocês que a internet está bem devagar aqui. Um outro momento de discussão deles. Depois que eles fizeram este momento, então eles foram, depois que eles calcularam, né, eles foram para a construção da rota, então eles tinham que marcar, e eu escolhi fazer no chão, para que eles pudessem usar os pisos como referência de uma unidade de medida não padrão também. Então foi bem legal, porque eles puderam estimar através de cada piso, e depois fazer esse cálculo foi um pouco mais simples para eles. A medição dos trechos da rota, a representação da rota no papel quadriculado, e depois a identificação dos pontos de entrega. E aí tem um outro vídeo também como eles estavam fazendo esse processo de demarcação do chão. Então, alguns optaram por usar réguas, outros usaram a trena, né, a fita métrica, e iam marcando os espaços onde eles tinham que colocar cada uma das casas. Depois disso, então, eles fizeram os testes, análises e as correções, né? Então, eles registraram quais foram as distâncias que eles previram, qual foi a distância que foi percorrida, o tempo que eles gastaram, a diferença entre os valores que eles tinham calculado e que eles viram na prática depois. E também eles viram ali, ajustaram alguns problemas que eles encontraram no meio do caminho. E aí tem um videozinho também deles realizando esses testes. Então, muitos tiveram que fazer bastantes ajustes, mas foi bem legal, até que eles iam testando e já recalculando no mesmo momento. A avaliação, eu já costumo trabalhar com eles, então eles já estavam até acostumados aí, através das rubricas, né, onde eu fiz a observação, verifiquei também a precisão das medidas do que eles fizeram, a clareza dos registros, porque eles tinham que entregar essa folha de registro, e também a capacidade que eles tiveram de encontrar soluções conforme os problemas foram aparecendo aí no meio do caminho. Os resultados observados, então foi muito legal a participação deles, né? Mas eles puderam compreender de forma prática aí, fizeram uma relação direta do cálculo e do movimento real. No primeiro momento, aquela preguiça bateu, né? Eles não queriam muito fazer os cálculos, depois que eles viram alguns grupos fazendo, então todos passaram a ter um engajamento maior. A questão deles usarem os registros e os dados que eles coletaram na prática depois, e também a resolução colaborativa, que foi até nesse vídeo
que eu passei, onde um aluno está auxiliando o outro num ponto que ele acabou esquecendo ali. A atividade permitiu que os alunos tivessem uma aprendizagem significativa, que era já o esperado, né? Uma visão integrada entre a matemática e a tecnologia, que muitas vezes eles acabam querendo só a parte prática da coisa. O fortalecimento do pensamento computacional, a vivência prática de grandezas e medidas, e também o engajamento e o protagonismo estudantil deles. E aí tem um último videozinho aí, onde tem vários desses robôs que eles montaram, onde eles estão fazendo os últimos testes ali, ajustes. Você percebe que cada um vai em um tempo diferente, né? Então eles acabaram fazendo os ajustes da maneira deles mesmo ali, das formas que eles encontraram. E é isso. O trabalho então, que foi desenvolvido foi este. Muito bem, Renato. Tu desenvolveste o 5º ano? Isso, com o 5º ano do ensino fundamental. Muito bem. Vejam, é um desafio, né? Vocês têm uma disciplina de pensamento computacional ou robótica, ou é dentro da matemática? Não, tem a disciplina de programação e robótica mesmo. Ah, tá. Interessante. No caso, eu sou professor de matemática formado, mas com eles eu trabalho a disciplina de programação e robótica. Certo. Tem um colega de vocês, o Carlos Alberto, ele apresentou hoje de tarde. Ele é formado em matemática também, e só que ele nunca exerceu a profissão de matemático. Ele trabalhou em empresas como técnico, e ele está trabalhando a inteligência artificial e a programação no ensino da matemática. Vale a pena, eu acho, vocês se conhecerem, talvez até pensarem o TCC juntos, porque ele não tem onde aplicar. Ele trouxe uma ideia também de um simulador, que usa um software para simulação, de calcular a distância entre 2 pontos através de um sensor. E de repente vocês fazerem um TCC junto, alguma coisa assim, sendo que você tem a escola, né? Você trabalha numa escola e tem alguma coisa interessante. Muito bem. A ideia do Maurício, da Adriana e da Cádia, que apresentou antes, também é uma ideia muito interessante, que pode dar origem a um TCC futuro de vocês, né, gente? Fazer uma aplicação, talvez até cada um aplicar no seu ambiente escolar, né, que são ambientes diferentes, e fazer comparações da mesma prática, né, dar um legal TCC, refletir essas questões. Então, ótimas ideias aí. Obrigada, viu, Renato? Vamos para o próximo grupo. Eu que agradeço. Próximo grupo ou colega. Diego. Boa noite. Fizeste sozinho, Diego? Foi, professora. Fiz só. Tá bem. Posso projetar? O colega vai parar a apresentação dele, daí você já projeta, tá? Ok. Dá para ver? Sim, estamos enxergando bem. Ok. O tema, né, da atividade é grandezas e medidas, e o objetivo foi medidas de comprimento, massa e capacidade, com o uso de instrumentos de medida e comparação entre quantidades. Então, a ideia aqui, né, da habilidade é resolver e elaborar problemas que envolvam conversão entre unidades de medida, usuais de comprimento, massa ou capacidade. Essas habilidades contemplam exatamente o que a atividade propõe, que é trabalhar com instrumentos de medida, estimar medida e comparar, converter unidades, aplicar medidas no cotidiano. Será aplicado no 6º ano do ensino fundamental 2. E o objetivo é estimar e medir comprimentos usando metro e centímetro, comparar massas utilizando gramas e quilogramas, medir e registrar capacidades utilizando copos, medidores e litros, usar
instrumentos de medição adequados para cada grandeza e relacionar medidas ao cotidiano. Os recursos seriam fita métrica, régua, balança escolar ou doméstica, copos medidores de ml litro, garrafa PET com água de diferentes tamanhos, objetos variados para pesar lápis, borracha, frutas, potes pequenos, cadernos, recipientes vazios para medir capacidades, copos, potes, garrafinhas e uma ficha de registro. O desenvolvimento da atividade vai ser o seguinte: a priori o professor inicia perguntando como sabemos o tamanho, peso ou quanto cabe dentro de algo, né, falar sobre comprimento, as medidas, a questão da massa também, a capacidade, explicar brevemente para que serve cada uma delas, e etapas que será desenvolvidas, uma rotação por grupo, então serão feitos grupos, e eles irão fazer cada etapazinha. Como assim? A primeira etapa seria medido o comprimento da sala, então os alunos deverão ser divididos em duplas e receberão uma fita métrica e eles deverão medir os seguintes itens da sala. Então, a porta, a largura da janela, o comprimento da mesa, a altura da cadeira, largura do quadro, tudo que há dentro da sala, fazer todas essas medições, né? Tudo aquilo que for possível. E a orientação do professor sempre ensinando como posicionar a fita métrica, né? Explicar a diferença entre centímetros e metros, comparar, né, os tamanhos do maior objeto, do menor objeto, sempre fazendo essa interação. Na etapa 2, medindo massas, né? Atividade também prática. A turma vai usar a balança para medir a massa de objetos. Então, o caderno, o livro, o estojo, borracha, né, alguma fruta trouxe, um, talvez pedir um pacote de arroz, né, com um pezinho já anotado, já determinado. Então, objetos que eles possam trazer. E fazer a comparação, quais os objetos na balança, ver qual é o mais pesado, mais leve, sempre fazendo esse comparativo. Na etapa 3, medindo a capacidade, encher cada recipiente usando o copo de medidor, registrando o ml de cada um deles, descobrir qual recipiente cabe mais água, descobrir qual cabe, né, qual que mais cabe, o que não cabe, né, o que não foi suficiente, né, fazer sempre essas análises na prática, tentar encher 1 litro usando vários recipientes diferentes, menores, né, para fazer esse comparativo, né, essa análise, e para a gente fechar, né, a gente fazer uma roda de conversa, e o que ficou mais claro de medir o comprimento, a massa, a capacidade, e qual instrumento usamos para cada grandeza. O que aprendemos sobre medidas, né? E revisar novamente essa questão do comprimento, da massa, da capacidade, e a avaliação de aprendizagem vai ser o seguinte, né? A avaliação será realizada em uma única folha, né? Antes de toda essa atividade desenvolvida, será entregue uma folha, claro, e eles terão como propósito verificar o entendimento de cada um desses componentes, então, do comprimento, da massa e da capacidade, e vai ser preenchidozinho, né, uma tabelinha, onde cada parte da sala que tenha, tipo, o quadro, a porta, né, tudo aquilo que for possível medir, os itens que se tem lá, que se for possível saber a sua massa, né, e a capacidade também, então eles irão preencher um quadrozinho,
e responder algumas perguntas, né? Um mini questionário, permitindo que esse aluno Diego? Não estamos mais ouvindo ele, né? Não. e a unidade de medida que foi utilizada ali, centímetro, metro, grama, quilograma, mililitro, litro, né? E essa tabela observará se o estudante compreende como classificar cada uma delas e se sabe relacionar corretamente o objeto e o instrumento utilizado. Então, essa seria a proposta, ok? Gostaria de agradecer, professor. Ótimo, Diego. Eu só me perdi um pouquinho. Qual é o ano escolar, essa atividade? Sexto ano, só que eu... Uhum. Ô, professor, eu queria Ótimo. também falar com você uma questão. Eu Fale. tive um probleminha nessa entrega da atividade. Olha só, aqui na minha cidade, a gente está tendo um feriado, ok? Houve um imprensado. E eu tive um problema com a internet. E quando eu vi a atividade, ela estava dia 24. E na minha mente, seria 24, 23h59. Tu não Ok? conseguiu postar mais hoje? Então, eu já postei, eu postei de manhã, logo cedo. Não tem problema, Diego, tá? Eu Tranquilo. coloquei uma observaçãozinha lá no comentário, Tá bem. ok? Porque como era 00, ficava como contando o início do 24. Tá bom, não tem problema, a gente vai receber, tá? Também aí eu coloquei uma observaçãozinha lá, mas você dá uma olhada, com calma. Tá. Bem Agradeço. interessante a tua proposta de estações, né? Que os grupos passam em cada uma das estações fazendo as 3 medidas, trabalhando comprimento, a massa e a capacidade. Joia, Diego. Próximo Obrigado. grupo ou pessoa? Pode ser você, Rodrigo. Oi, oi, boa noite. Tô conseguindo me escutar? Boa noite, estamos te ouvindo. Deixa eu só ver se o meu parceiro tá por aqui, o Geraldi. Será que ele tá aí? Ah, O colega de grupo está? deixa eu só botar aqui. Só um momento, tá, prof? Tá bem. Rodrigo, se quiser passar a vez enquanto o colega chega, eu tô pronto aqui, tá? Ah, pode ser? É porque se o outro não tiver, o teu colega de grupo, ele fica prejudicado. Então, Tá bom. aguardemos mais um pouquinho, tá? Tá bom, professora, tá bom. Então, vamos lá. Próximo. Olá, pessoal, boa noite. Oi, Laís. Dá para ver direitinho? Tudo certo, pode ir tranquilo. Acho que deu. Peraí, acho que deu uma travadinha aqui. Pronto. Boa noite a todos. Vamos começar agora a apresentação da nossa atividade de práticas docentes para o ensino de grandezas e medidas. A nossa atividade que escolhemos, nós denominamos ela como Campeonato de Volumes. Essa atividade está sendo apresentada por mim, Laís Karen Santana Granja, e pelo meu companheiro Bruno Rafael Silva Mendes Lourenço. Mas na frente ele se apresenta para vocês. Então, vamos começar. O nosso objetivo de conhecimento
volume de blocos retangulares e medidas de capacidade. Nós dois já fomos docentes, quer dizer, ainda somos, né? E percebemos que uma grande dificuldade que os alunos têm é justamente essa relação de massa e de volume. Então, nessa unidade temática, a gente escolheu o 8º ano do ensino fundamental para trabalhar essa proposta. As habilidades escolhidas foi a 20 e a 21. Reconhecer a relação entre 1 litro e 1 decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico para resolver problemas de cálculos de capacidade de recipiente. E a 21, resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de volumes de recipientes cujo formato é de um bloco retangular. O objetivo de aprendizagem. Os estudantes desenvolverão habilidades como medir massas e volumes, registrar a análise de dados, além de comparar o deslocamento de volumes provocado pela imersão de objetos de diferentes massas. Como eu disse, mais na frente, Bruno vai explicar como é a nossa atividade, mas o recurso didático de antemão são garrafas PETs de diferentes tamanhos, vasilhas, aquários, 4 piloto, papel A4 para os registrarem, caneta, lápis, borrachas e afins, e alguns objetos, como clipe de papel, grampeador, alguns alimentos vencidos que eles possam trazer de casa, e uma balança que vamos disponibilizar para que eles possam pesar os objetos. Pode seguir, Bruno. Bom, pessoal, nós falamos um pouquinho de mim, né? Sou o Bruno, formado em licenciatura em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. E a ideia que a gente teve é trazer esse campeonato de volumes aí para os alunos, né? Para eles saírem um pouco aí da teoria e brincar um pouquinho com a prática e fixar esses conceitos. Então, como é que vai se dar esse campeonato de volume, né? Então, a gente começa com uma revisão com todos os estudantes sobre as diferentes grandezas de medida: massa, volume, metro, centímetro, quilômetro, etc. Até para eles também relembrar esses conceitos e aplicar na hora que eles estiverem desenvolvendo a atividade. Depois, na etapa 2, eles irão relacionar massa, volume, destacando a imersão de um objeto em um líquido e como isso provoca a alteração do nível da água. Isso aí também tem até um pouquinho do conceito física, né? Eu sei que tem um colega aí que falou que trabalha com física, então a gente já pode trabalhar essa interdisciplinaridade junto com a física, a imersão de objetos dentro do recipiente. Então, a etapa 3 é a etapa do vamos ver. Então, os alunos serão divididos. A gente sugeriu aqui 3 grupos, mas aí fica de acordo com o docente, em que cada grupo ele recebe um conjunto variado de objetos, né, que eles vão lá e vão colocar esses objetos dentro do recipiente, dentro da água, e vão ver como que isso se comporta, né? Mas não é só simplesmente receber os objetos. Eles vão receber uma balança para saber qual que é a massa daquele objeto e fazer essa relação entre massa e volume e como se comporta dentro da água. Também eles podem receber uma treina, uma fita métrica, a gente não colocou aqui, mas também fica como sugestão, né? Que aí eles podem também estimar a medida do volume através de suas dimensões. Então, por exemplo, uma garrafa PET, que ela tem um corpo cilíndrico. Então, se eles forem um pouquinho espertos e lembrar do volume do cilindro, eles podem calcular que o volume do cilindro é um X valor, que eles podem encher e através desse líquido, quando jogar dentro do outro recipiente, vai dar uma medida que eles querem, né? E a etapa 4, né, que eu já falei um pouquinho, como que a gente vai analisar essa atividade, né? Então, inicialmente, a gente vai estabelecer alguns desafios através do conjunto de objetos que eles têm. Qual objeto ou quais objetos que vocês acham que, ao serem colocados dentro do recipiente com água, vai elevar a marca do nível da água em 20% a mais do nível atual? Por exemplo, se um recipiente está marcado com, vamos supor, 1 litro de água, se a gente coloca 20% a mais, 1 litro e 200, né? E assim sucessivamente até chegar em 100%.
e aí cada grupo ele tem que justificar o porquê de escolher aquele objeto. Então ganha, né, vai marcar pontos aquele grupo que chegou mais próximo do resultado desejado, né, e argumentou por que escolheu aquele objeto, qual foi a estratégia, qual foi o conceito matemático que ele utilizou. Pode passar aí. Teve um delay. Eita, caiu a apresentação, mas já chegando nos finalmente, pessoal. Vocês já compreenderam um pouquinho aí como... Ele não está querendo passar nossa conclusão. Não tem Mas a, problema, pode falar. mas a conclusão, ela se dá como que é feita essa etapa de verificação, né? Eu mencionei nas minhas palavras que vai ser em decorrente da, da dinâmica, né? E a argumentação. O principal ponto aqui é os alunos explicarem, eles argumentarem por que eles escolheram aqueles objetos e que impacto matemático eles utilizaram para responder aquelas questões com clareza, né? Essa é a nossa proposta aí. Muito legal, Laís e Bruno Rafael, muito legal. Campeonato de volume, quem chegar mais próximo da estimativa real marca ponto. Muito legal. Uma atividade que proporciona a estimativa, né, assim como a outra do colega anterior, né, das medidas dos objetos da sala, e estimula a percepção da questão da massa, do volume e da própria densidade, né? Que é a relação entre massa e volume. Ótimo, muito legal. Muito bem. Próximo Obrigado, grupo. professora. Obrigada, professora. Ou colega, se é a tua dupla chegou, Rodrigo? Pode ser alguém individual também. Então, professora, é que ele está em aula, mas pode ser outro colega. Manuela, então. Tá bem, eu vou apresentar aqui. Vocês estão enxergando? Vou colocar na apresentação. Estamos vendo, Manuela. Melhor ainda agora. Tá bom. Bom, então, boa noite, gente. Eu me chamo Manuela, né? Sou professora de matemática, me formei em 2023. E ano passado entrei no mestrado, e esse ano eu comecei a dar aula efetivamente, né? Moro em Santa Maria, não sei se alguém conhece, né? E dou aula em São Cepé, município pertinho daqui. O nome da atividade aqui que eu intitulei é Determinando Áreas com Unidades Manipuláveis. É uma atividade bem singela, pelo que eu estava vendo em relação ao que os colegas propuseram, mas eu acredito que seja bem importante pela vivência que eu tive esse ano no 6º ano em relação a esse conceito, que é no caso de área. Então, o ano que eu propus essa atividade é o 6º ano, né, do Ensino Fundamental 2, Unidade Temática Grandezas e Medidas. Eu peguei um objeto de conhecimento que é justamente problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. E, especificamente, a habilidade 24 ali, que é resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas, nesse caso de área especificamente, sem utilizar a questão das fórmulas, né? E trazendo a questão dos conceitos oriundos de situações reais. Então, essa aqui é a ideia. O objetivo de aprendizagem é compreender o conceito de área como uma medida da superfície através de unidades de área manipuláveis. Agora vocês já vão entender mais ou menos o que é isso. Os recursos que eu elenquei aqui, então, são plantas baixas, quadriculadas, de espaços da escola. A ideia é levar
algumas plantas baixas de alguns lugares da escola, por exemplo, o refeitório, alguma sala de aula, a sala de direção, enfim, lugares da escola mesmo. Eu pensei em levar essas plantas baixas prontas para os alunos, mas se tiver tempo hábil, né, depende daí da questão ali do professor, da organização, seria interessante também construir com os alunos, porque daí já trabalha a questão do uso da régua, né, enfim, de saber se localizar ali e usar o espaço que eles têm, né, de papel. Quadradinhos de EVA, que daí vão ser de áreas de 1 centímetro quadrado, de 4 centímetros quadrados e 9 centímetros quadrados. Disponibilizar também algumas folhas para anotações dos grupos, eles vão trabalhar em grupo. Lápis e caneta e caderno, né, se for necessário. Aí, falando especificamente do desenvolvimento da atividade, então, eu trabalho bastante com a questão da metodologia de resolução de problemas, segundo ali a autora Uno Chique, e outros, né, e outras pessoas ali junto com ela. Inclusive, eu estou fazendo mestrado agora aqui em Educação Matemática, e desde o meu TCC, na verdade, eu trabalho com essa metodologia, eu gostei muito, me identifiquei muito, então, geralmente, eu proponho coisas desse tipo. A primeira etapa, então, dessa atividade seria propor uma situação-problema, bem simples, assim. Por exemplo, o professor pode chegar e dizer para os alunos, digamos que a direção queira reformar alguns espaços aqui da escola, e para isso a gente precisa descobrir a área dessas regiões, né, desses espaços. E aí a pergunta seria, como que a gente pode fazer isso utilizando as plantas baixas, que a gente pode levar, e os quadradinhos de EVA. Ali eu coloquei um print digamos, de uma planta baixa que eu fiz ali no GeoGebra, né, que envolve ali, pode envolver a questão de trapézio, separar, né, a figura em trapézio, ou triângulo e retângulos, enfim. Aí vai ficar a critério também da formação dos grupos. A segunda parte é justamente a formação dos grupos e a resolução da situação-problema. Então, a ideia é separar os alunos em grupos, né, de 3 a 5 alunos, e entregar uma planta baixa para cada um, de espaços diferentes, no caso. E os quadradinhos, de 1 centímetro quadrado. A ideia é que eles explorem aqueles materiais ali e tentem, de alguma forma, né, relacionar, então, a planta baixa com esses quadradinhos. De forma que eles organizem, seja em fileiras ou separando mesmo a figura, né, em partes, enfim. Depois, o professor pode disponibilizar os outros quadradinhos, os de 4 centímetros quadrados e de 9. Feito isso, né, claro que ao longo desse processo pode ser que os alunos tenham bastante dificuldade de conseguir, né, realmente resolver essa questão. Mas eu acredito que eles já tenham um conhecimento prévio do 5º ano, né, enfim, então eles provavelmente vão conseguir, mas se for necessário, o professor pode, né, ir intervindo, fazendo perguntas. A ideia não é dar resposta, mas é fazer os alunos pensarem no grupo e tentarem resolver. Depois, eles podem, então, fazer a discussão coletiva, e aí o professor pode levantar algumas questões, né? Quais as estratégias que eles utilizaram para determinar a área daquela planta baixa? A área do ambiente mudou quando eles utilizaram as medidas diferentes, né? Os quadradinhos de 1 centímetro quadrado, de 4 centímetros quadrados, de 9. Qual a unidade que ela é mais prática para medir espaços grandes e qual que é para medir espaços pequenos, né? Determinar a área de espaços pequenos. Nesse sentido, alguns questionamentos que vão surgindo também ao longo dessa aplicação. E só para lembrar, essa atividade eu não fiz em sala de aula, eu organizei uma atividade diferente, a gente mediu alguns objetos da própria sala de aula e a gente trabalhou a questão de perímetro e área, no caso, esse ano, né, eu trabalhei dessa forma. Mas aí eu pensei nessa atividade agora para a disciplina. O quarto momento seria de sistematização, que é quando o professor, depois desses questionamentos, aí ele vai para o quadro e coloca, né, o conceito de área, a partir do que os alunos falaram, que no caso, de forma bem prática, no caso é a quantidade de unidades quadradas necessárias para cobrir uma superfície, né, tendo em vista essa atividade que eles fizeram. E também pode sistematizar, né, um quadro onde ele coloca o nome do espaço, quantas unidades de 1 centímetro quadrado foram utilizadas, os quadradinhos, de 4 centímetros, de 9 centímetros quadrados, e por fim determina a área, né, coloca o resultado ali que os alunos encontraram. Acho que eu não coloquei nos slides, não. A ideia do fechamento, por questão de tempo eu acabei não colocando, mas a ideia do fechamento é induzindo os alunos para a ideia de que não é necessário sempre utilizar os quadradinhos. Essa atividade foi para eles entenderem, visualizarem, né, digamos assim,
né, de uma forma mais prática, mas que depois vai ter formas mais fáceis de resolver, que no caso, aí que vai entrar a parte das fórmulas, mas por isso que a ideia não é ir direto para fórmulas. Depois, a parte da avaliação, como é um trabalho feito em grupo, né, o professor ele vai estar a todo momento, na verdade, percebendo o que os alunos estão fazendo, como eles estão contribuindo no grupo, né, então a participação deles no grupo, quais estratégias que eles utilizaram para medir ali a área, para determinar a área, se teve clareza nas justificativas que eles apresentaram, enfim, o registro também, né, na folha ou até mesmo no caderno, seja individual ou seja em grupo, nesse sentido. Eu não pensei em nada de problemas em si, de exercício, porque era uma atividade mais, assim, introdutória. E aqui estão as referências, né, BNCC e, no caso, o livro ali da ONU-CHIC. É isso. Muito legal, Manuela. Tanto o teu trabalho como do Diego e da Laís foram os que apresentaram antes, né? As justificativas que a gente estimula que os alunos argumentem por que eles fizeram aquela escolha, por que eles chegaram naquela quantidade, passa pela avaliação da aula, né? A avaliação da aula passa por essas reflexões que a gente faz e compartilha no coletivo. E a participação e o engajamento deles, na maioria das atividades, é o processo de avaliação que a gente faz nas aulas do dia a dia, né? Muito legal. Joia. Tu comentaste que não aplicou, só queria voltar para a Laís e para o Diego. Algum de vocês chegou a aplicar a atividade de vocês em sala? O grupo que apresentou antes? Eu não consegui aplicar, não, professora, devido à finalização do período letivo. Tá certo. Mas é muito interessante, né, se vocês tiverem a oportunidade, porque essas propostas de vocês, elas trabalham muito os conceitos mesmo, né, da Manuela agora e do grupo anterior, trabalham os conceitos, e fazer essas reflexões com os alunos desenvolve essa consciência de medidas neles, né, bem legal. Vamos para o próximo, então, próximo grupo ou próximo estudante que queira apresentar. Vamos lá? Pode ser o Rodrigo? O teu colega chegou agora. Oi, oi. É o Geraldo, né? Isso. É que só tá tendo pequeno problema. É que ele tá dando aula agora. Então, eu Tá. posso apresentar, professora? Não. Então aguarda. Nós esperamos, não tem problema. Então, Tá quem não bom. apresentou ainda, vamos lá. Danilo, quer ser você? Está fazendo com quem, Danilo? Celtiel também não apresentou ainda. O Maurício. Cizi, está entrando a nossa colega. Quem quer ser o próximo a apresentar, gente? Vamos lá, todo mundo tem que apresentar. Boa noite. Professora, minha apresentação é amanhã. Você só está assistindo hoje. Ok. Isso. Então, quem está para apresentar hoje? Vamos ver. Celtiel, pode ser. Tá bem, Maurício? Quando é que tu apresenta, Maurício? Amanhã, né? Celtiel, você quer apresentar agora, querido?
Sim, prof, ele quer, é eu e ele. Tá bem, vocês querem, então. Ah, sim, Maurício, tu foste o primeiro, tá certo. Desculpa, eu troquei aqui Troquei aqui os nomes. Não tem problema, pode ir. Nós não estamos ouvindo, Rutiel. Alguém está ouvindo ele? Não, não. Ele vai sair e entrar novamente, porque ele não está conseguindo. Tá certo. Tu tens a apresentação? Sim, eu acho que eu já vou compartilhar aqui. Tá aparecendo aí? Sim, Suzy. Aí ele que começa. Vamos ver se vai dar para escutar. Som. Enquanto os colegas se organizam, se alguém quer comentar as apresentações que já foi feita, ou tirar alguma dúvida, alguma coisa, sintam-se à vontade. Ele não está conseguindo, prof. Acho que eu apresento. O que você acha? Não, nós temos que esperar, senão ele vai sair prejudicado. Ah, tá. É Tá. que eu estava... Ele não está conseguindo entrar novamente? Ele vai entrar pelo celular. Tá. Vai conseguir. Eu estava até agora numa outra turma, tinha entrado na sala errada. Ah, tá. E ele estava aqui. E ele estava aqui. Uhum, eu estava na outra, e daí que eu fui me tocar. Eu achei que era só uma, né? Aham, não. Daí eu vi que não me chamavam. Eu fui olhar, estava na turma errada. O Cassiano, a Giliane e a Tatiane não estão aqui, né? Eu confundi o Maurício com o Cassiano. Entrar, ele entrou. Vamos ver se ele vai conseguir falar. Boa noite. Ótimo. Segui aqui pelo celular. Então, começando, né? Nosso trabalho, nossa atividade sobre grandezas e medidas. E será apresentado por mim, Celtiel Muricy, e pela Cise, que é minha colega. Nosso objetos de conhecimento é grandezas e medidas, proporcionalidade e razão de semelhança. E as habilidades que a gente busca alcançar é a F08MA07, que fala sobre resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. E a outra é a F09MA13, que é sobre compreender a relação entre o número de lados, os ângulos internos e externos e as diagonais de um polígono.
E a atividade será desenvolvida para a turma de 8º ano. Os objetivos de aprendizagem que a gente busca é aplicar o conceito de proporcionalidade na resolução de problemas práticos de medição, que os alunos venham compreender a semelhança de triângulos como uma ferramenta para medição indireta de alturas e distâncias, e que eles consigam utilizar e converter unidades de medidas, como metro e centímetro, de forma consistente. Os recursos didáticos necessários para o desenvolvimento dessa atividade seria fita métrica ou trena, cadernos e canetas, tabelas de registros impressas, e seria necessário utilizar também a área externa da escola, como o pátio, uma quadra, que tem um objeto alto, como um poste, um mastro, ou uma árvore, ou algo semelhante, que possa projetar sombra para a gente estar fazendo utilização desse espaço para o desenvolvimento da atividade. Agora, a Cis vai dar continuidade falando sobre o desenvolvimento da atividade. Então, nessa atividade, então, a gente utiliza como introdução o teorema de Tales em triângulos, né? Bem importante frisar, então, que a gente pode utilizar no 8º ano, mas ele pode ser utilizado também, eu já apliquei no 2º ano, por exemplo, para quem tem mais dificuldades. Uma das aplicações, então, mais importantes do teorema de Tales é o estudo de triângulos. Ao traçar uma reta paralela à base, é possível construir um triângulo menor semelhante. Então, ali tem a semelhança de triângulos, né? E os segmentos formados pela lateral do triângulo também são proporcionais. Então, tem aquela parte da proporcionalidade, né? E aí possibilita a aplicação do teorema de Tales para encontrar os valores desconhecidos deste triângulo. Aqui tem um exemplo, então, do triângulo que é aplicado o teorema de Tales, então, com regrinha de 3, proporção. Aqui o aluno consegue desenvolver várias habilidades, então. Definir o que são razão e proporção, explicar que a luz do Sol, ao atingir os dois objetos próximos, forma dois triângulos retângulos semelhantes, porque o ângulo do objeto com o chão é 90 graus, e o ângulo do Sol é o mesmo para os dois. Aqui é importante frisar, então, que essa atividade ela tem que ser desenvolvida num dia de sol, né? Porque eu já fiz e deu um dia nublado, ou que não tinha sol, ou de chuva, então não tem como fazer, tem que ter o sol, né? Como prioridade. Aqui, então, tem um exemplo. A gente pega, então, um objeto pequeno, os alunos podem pegar um celular, um lápis, uma pessoa, o que eles tiverem ali no pátio da escola no momento, para, então, descobrir a altura de uma árvore, ou do próprio prédio da escola, ou de um quiosque que tiver no pátio, o que eles quiserem descobrir a altura, né? E aí o desenvolvimento, então. A gente forma, então, os grupos, divide a turma em grupos de 3, 4 alunos, define o objeto que cada grupo vai medir. Então, se eles escolhem um celular e a altura do um poste, ou uma árvore, enfim, eles vão escolher 2 objetos, um pequeno e um maior. Medir a altura de referência, o grupo mede a altura de um de seus membros, ou enfim, de qualquer objeto, mede as sombras. Aí os alunos podem utilizar a fita métrica para medir o comprimento, né, do objeto ou da pessoa escolhida. E aí, bem importante aqui para enfatizar as unidades de medidas, né, que todas devem ser na mesma unidade. Se for centímetros, então tem que transformar em metros. Se quiser descobrir, por exemplo, a altura da escola, que vai ser em metros, então tem que transformar centímetros para metros. Aí tem a montagem da proporção, então, de volta à sala de aula, os grupos, então, montam a proporção, né, ali a altura do objeto com a altura da referência, a sombra do objeto e a sombra da referência. Então, ali, se você tem sombra com sombra, a altura para descobrir a outra altura. E aí, substitui os valores. O fechamento, então, a gente discute os resultados, eles formam problemas, então, resolvem os problemas, podem até fazer o problema e depois se trocarem entre grupos para a resolução do problema. Aí vai da criatividade de cada professor e de cada grupo.
o resultado, então, da altura do objeto encontrado. A gente vê ali que também vai ter uma variação, né, dos resultados entre os grupos. E a conclusão, né, reforçar que a semelhança de triângulos e a proporcionalidade permitem encontrar medidas inacessíveis, provando a utilidade na matemática. Então, quando a gente quer saber a altura, por exemplo, de um prédio muito grande, sem utilizar, então, sem medir ele exatamente, né? A avaliação, então, a gente pode avaliar na maneira que o aluno montou e resolveu corretamente a equação da proporção, o aluno que utilizou conscientemente a mesma unidade de medida para todos os dados, ou realizou a conversão de unidades, né, corretamente, o grupo que registrou todas as medições de forma organizada e clara, né, e a qualidade dos dados coletados. Aqui também vale enfatizar que a gente aprende muito com os alunos. Eu lembro que numa atividade dessas, os alunos mesmos não tinham trazido fita métrica, por exemplo, no dia, e eles utilizaram um aplicativo do celular, que tinha a fita métrica ali, que dava, formava os triângulos exatamente, então foi uma aula bem dinâmica, bem legal. E as referências, então, Brasil Escola, Mundo Educação, aí a criatividade, então, de cada um. E é isso. Muito interessante. Às vezes os alunos, eles têm informações diversas da gente, né? E a gente acaba pegando coisas muito interessantes deles, né? Fazem uso do que eles também conhecem. Muito interessante. Uma forma de medir a altura de um objeto inacessível, né? Usando Thales e semelhança de triângulos, e não pelos ângulos, né? Porque teria outra opção pela angulatura, né? Pelo transferidor, pela angulatura ali, mas ótimo. Bem interessante, muito bem. Vamos para o próximo grupo ou indivíduo que vai apresentar. Eu acho que está aqui na relação de hoje, seria a Tatiane, a Giliene, o Rodrigo, que está esperando o parceiro dele sair da aula, né? E o Maciel. Fale, Rodrigo. Acho que a gente já pode apresentar, professora. Então tá, então vamos lá. Oi, professora. Eu tô aqui, Geraldo tá aqui. Então tá, então vamos apresentar. Perfeito. Deixa eu só botar aqui a apresentação, só um momento. Quando os colegas vão organizando aí, é bem interessante conhecer a ideia dos colegas, né? O que os colegas pensaram, qual é a atividade deles, é bem interessante esse compartilhamento. Muito bem, pode iniciar, Rodrigo. Opa! Geraldo? Sim, tô aqui. Tô tentando ligar a câmera aqui, mas não vai. Não tem problema, pode ficar bem tranquilo, tá? Beleza. Opa! Tá conseguindo falar, Geraldo? A gente não tá te escutando. Prontinho aqui, Rodrigo. Olá, pessoal. Boa noite, então. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças do comprimento da área e apresentar para vocês uma atividade que o Rodrigo fez com os alunos dele a respeito de comprimentos e a medida da área. Se puder ir passando os slides.
Então, primeira coisa, né, como atividade do 5º ano do ensino fundamental, a gente trabalhando com grandezas e medidas, primeira coisa era sobre trabalhar qual que era o conceito de grandezas e medidas, e para isso a gente utilizou uma fita métrica para que os alunos tivessem a oportunidade de experienciar e contextualizar na prática como que seria essa noção de 1 metro que os alunos podem ter. Rodrigo, passa para mim, por favor. Agora eu consegui ativar aqui. Então, essa habilidade... Estamos te vendo. Ótimo. Eu estou na sala de aula, gente. Olha meus alunos. Coisa querida, que esforço, né, Geródio? Joia. Aí eu pedi para eles um tempinho para poder apresentar aqui. Bom, gente, então, é a habilidade 19 da área do componente curricular de matemática para o 5º ano. Então, resolver e elaborar problemas envolvendo medidas de grandeza de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade. Passa para mim, por favor, Rodrigo. Então, os objetivos de aprendizagem, nós temos, então, desde não só aprender o conceito, mas ele conseguir reconhecer, através do uso da fita métrica, por exemplo, como que ele aplicaria na prática um conhecimento, inclusive, do que seria 1 metro quadrado. E é essa atividade que o Rodrigo vai apresentar para vocês, que ele desenvolveu com os alunos dele. Então, como recursos utilizados, nós tivemos a fita métrica, uma fita adesiva colorida, lápis, borracha, um projetor, para trabalhar com os conceitos, o papel A4. Prontinho, Rodrigo. Isso aí, Geraldo. Então, gente, dando continuidade, né? Eu estava desenvolvendo com a turma, uma turma do 5º ano que eu tenho, o conteúdo de comprimento, né? A gente estava vendo justamente o que seria o metro, e para eles realmente reconhecerem, né, o tamanho mesmo do metro. Então, a gente utilizou a fita métrica para ver melhor esse tamanho. A partir disso, a gente trabalhou também os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, a gente trabalhou todo esse conceito com esses estudantes. E foi muito divertido porque eles começaram a explorar esses tamanhos, eles mesmos brincando com esses tamanhos. E aí, depois, quando a gente finalizou essa atividade do comprimento, chegou justamente na área. Uma coisa que eu queria também ressaltar é que na BNCC, o currículo, né? Na verdade, não é currículo, né? Ele tem um outro nome da BNCC, né? Diretriz curricular, eu acho. E é a Base Nacional Curricular, né? Isso. E aí, o que acontece? Lembrando que a base não é o currículo, né? A base seria os conteúdos principais que devem ser aprendizados na matemática. Isso, para justamente tomar como base o currículo escolar. E aí, lá na BNCC, todas as grandezas e medidas, elas estão justamente juntas. Né? Então, a gente teve ali ter que desmembrar um pouquinho aquelas habilidades que estão descritas ali. O que acontece? A gente começou a trabalhar com a área. E aí, no primeiro momento que eu fui apresentar para eles a área, que no caso é o metro quadrado, aí eles falaram, professor, então é pegar um metro, a medida do metro, e construir um quadrado. Aí eu falei, é isso mesmo. E aí, isso também valia para tanto os submúltiplos quanto os múltiplos desse metro. Só que ficou um pouco difícil deles verem isso. Então, a gente preparou uma atividade prática. Então, eu dividi a turma em 4 grupos e a atividade ela consistiu em 5 momentos. Né? No primeiro momento, foi justamente uma aula expositiva sobre a grandeza de comprimento e área, né? E como também mostrar a importância de padronizar essas medidas. Por que padronizar? Eu pedi para eles justamente medirem a mesa, e eles viram que a mesa, utilizando o palmo, dava ali uma medida um pouquinho diferente. Então, a gente trouxe a importância de padronizar essas medidas de comprimento e também as outras medidas.
No segundo momento, a gente também trabalhou com os instrumentos utilizados nessas grandezas, principalmente no descomprimento, que é utilizado a régua, a trena, a fita métrica. Já na área, a gente percebeu que existia ali uma técnica, né? Não uma técnica, uma técnica, para utilizar a fita métrica. Então, ele precisa de 2 medidas, ou só apenas de uma medida, e aí depois considerar um quadrado. E também a gente conheceu um outro instrumento chamado planímetro, né, que a gente pesquisou ali, e a gente viu que existe, só que a gente não explorou mais, a gente só conheceu ali por cima. Aí depois, no terceiro momento, a gente representou o metro utilizando a fita métrica. Então a gente pegou essa fita métrica, a gente viu mais ou menos ali a estimativa do que seria o tamanho do metro. Aí, a partir do quarto momento, a gente fez uma atividade na quadra da escola para representar esse metro quadrado. Então, cada grupo teve uma estratégia diferente. Um grupo, ele teve aqui uma estratégia de pegar a fita métrica e fazer e medir aqui 1 metro, e com uma fita aqui isolante que eles utilizaram, fazer aqui uma linha. Um outro grupo, ele utilizou uma outra estratégia, marcando alguns pontos com uma simples fita, um papel, né? E depois passou a fita colorida. E um outro grupo, utilizou a folha A4. E é muito interessante esse grupo aqui, porque eles foram bem criativos, né? Porque eu dei os materiais para ele e o objetivo foi, gente, a gente vai fazer 1 metro quadrado, a gente já sabe a medida de 1 metro, então bora construir um quadrado. Tomando como base o conceito do quadrado, que ele tem 4 lados iguais. Então, esse grupo aqui teve um pouquinho de dificuldade, eles bateram muita cabeça, por quê? Primeiro, eles mediram a folha 4 e eles viram lá que a folha 4 era 29 inteiros e 7 décimos do centímetro. Então, só com esse grupo foi interessante porque eu trabalhei justamente os números decimais com eles. E aí a gente falou assim, esse valor aqui tá um pouquinho mais próximo do 30 ou tá um pouquinho mais distante do 30? Aí falou, tá mais próximo, então bora considerar 30 centímetros? Aí falou, tá bom, então a gente vai considerar 30 centímetros. Então eles tiveram ali o objetivo de montar um metro quadrado utilizando essa folha de A4. Só que teve 2 detalhes. Uma parte eles tinham que fazer eles tinham que dividir essa folha A4 de 10 centímetros por 21 e uma outra por 16 centímetros por 30, vamos dizer assim. E aí eles bateram cabeça aí porque eles eram muito perfeccionistas e eles não tinham muita coordenação motora, então nunca saía na mesma medida. Então ficou uma coisa bem engraçada, bem divertida, mas foi justamente desafiador para esse grupo. Então, a partir daí, no quinto momento, a gente teve o debate sobre a diferença entre o metro e o metro quadrado. Então, ficou muito bem claro para eles que o metro é justamente um tamanho linear, né? E o metro quadrado é justamente a área dentro de um quadrado, no caso. Então, aqui, o primeiro grupo, ele fez aqui o quadradinho, o segundo grupo fez esse outro quadradinho, também trazendo justamente essa diferença, que eles botaram a fita métrica para representar que é apenas 1 metro, e o metro quadrado, que no caso seria a área que está dentro desse quadrado. O legal depois foi justamente, eu perguntei, gente, quantas pessoas cabem dentro desse quadrado? Então, foi muito legal, porque todo mundo queria ficar dentro desse quadrado. E aí, eu fui começar a trabalhar com eles justamente a estimativa do quantitativo de pessoas em um determinado evento. Então, aí eu falei, gente, bora ver quantos alunos ficam mais num espaço mais agradável dentro desse metro quadrado. Então, aí, a gente viu que totalizou 7 estudantes. Então, a partir disso, a gente conclui o quê? Que em 1 metro quadrado cabem 7 estudantes. Então, se a gente produziu 4 metros quadrados, quantos estudantes cabem aí? Então, esses estudantes tiveram a conclusão que cabem 28 estudantes. Mas, no caso, foi muito mais interessante porque teve um aluno que falou, professor, mas isso aqui pode variar, né? Porque existem pessoas que não é tão pequena como a gente, né? Aí, então, a gente começou a trabalhar essa outra questão. Bom, é uma estimativa, então é um valor aproximado de 28. Então, isso foi muito divertido, muito legal que a gente conseguiu explorar outros conceitos diferentes, tanto da atividade proposta, né? Então, para avaliação, né, foi proposto justamente atividades em sala de aula,
como também a apresentação dos conceitos desenvolvidos nessa atividade prática, né, fazer como uma espécie de apresentação desses estudantes, ver o que eles querem falar sobre essa atividade, e também será proposta uma atividade discursiva, né, trazendo as escritas dos estudantes sobre os conceitos abordados. E essa aqui foi a nossa atividade proposta na turma. Muito obrigado, viu, pessoal? Aí eu peço desculpas de poder entrar, demorei para entrar, mas deu certo. Muito bem. Que turma tu tá aí? Que ano escolar, Geraldo? Aqui, meus alunos do terceiro regular. Ah, terceiro tá ano legal. do ensino médio. Muito bem, Já estou obrigada. na reta final, já, não quero saber de mais nada, não. Já estão aprovados? Obrigado. Sim. Espero que sim. Muito obrigado pelo esforço para participar, viu? Muito interessante a proposta de vocês. Rodrigo, tu tem uma criatividade e uma criatividade também propor essa aquela tua turma, né? Que tu tá atuando aquela turma do contraturno? Sim, professora. Esse ano eu tenho, na verdade, 7, totalizando tudo 7 turmas. Uhum. Então, é uma turma bem variada. Então, em cada turma eu tento fazer algumas atividades um pouco diferentes. Muito legal a proposta. Eu acho que serve também como exemplo. Todas as propostas que foram apresentadas hoje, o objetivo é exatamente isso, socializar as ideias, né? Tivemos aí perfilação de peças de cerâmica em salas, né, para ver quantas caixas utilizava, qual era o preço, o custo. Tivemos agora aí quantas pessoas, uma estimativa de povo, né, num local, 4 metros quadrados, e muitas reflexões em cima disso. Bem legal. Acho que a gente sai daqui com muitas ideias, né? Quem mais que tem que apresentar hoje e ainda não apresentou, gente? Eu acho que dos que estão aqui presentes, o Danilo não vai apresentar hoje, só ficar de ouvinte. Todos apresentaram, não é mesmo? Alguém quer fazer algum comentário? O que achou das atividades? O que aprendeu? O que foi interessante? Antes da gente encerrar? Não? Mas eu tenho certeza que todo mundo leva aprendizado desse momento, tá? Eu, pelo menos, estou levando. Agradeço muito a presença, vou finalizar a gravação de hoje.